Amém? Aleluia. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém. Depois de quase 2 anos de pandemia, e nós estávamos com reuniões virtuais, e hoje, depois de tanto tempo, voltamos a presencial, né? E a região Sorocabana tem esse privilégio, conferência regional presencial, depois desse longo período de ausência. Mas mesmo assim, recomendo os irmãos continuarem tomando cuidados sanitários, né? Usar máscara, lavar sempre as mãos, carregar um vidrinho de álcool, né? Ainda não está totalmente sanado esse problema, né? Vamos nos cuidar, tá bom? E hoje gostaríamos de compartilhar com os irmãos Mateus 5 e Mateus 8. Entretanto, antes da gente entrar no assunto que busquei diante do Senhor, que seria bem, né, encaixado para essa ocasião, para a região Sorocabana, eu queria só salientar alguns pontos que o irmão Pedro compartilhou com o PAC ontem. Foi disponibilizado, né, para todos os links. Espero que vocês possam, né, ouvir e assistir aquelas palavras, tá bom? Basicamente aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 12, né? Ele fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Amém. 7 candeeiros de ouro são as igrejas, né? Amém. Ele diz assim, 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ó Senhor Jesus. Então esse filho de Deus, filho de homem, perdão, é o próprio Senhor Jesus, com vestes talares. Vestes talares aqui indica o sumo sacerdote. Ele é nosso sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, porque o seu sacerdócio é eterno, é celestial, não há fim, para sempre vai estar cuidando de nós. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui primeiro vamos falar da cinta de ouro. Ouro é a natureza divina, é totalmente cingido com a natureza divina. Amém. E nós somos coparticipantes dessa natureza divina, por causa do Senhor Jesus. E outro detalhe é que está cingido à altura do peito. Esse cinto é para cingir os lombos, né? Por exemplo, na cintura. A gente usa o cinto na cintura para ficar forte, né? Para ter disposição. Amém. Se andar com calça muito frouxa, assim, sem cinto, parece que você está enferiado, né? Tem nada para fazer. Não, mas quando está cingido, é alguém que está trabalhando. Amém. E o Senhor, como sumo sacerdote, está trabalhando por nós. Está cuidando das igrejas, está olhando por nós, está intercedendo por nós, junto ao Pai. Não é verdade? Ele está trabalhando, meus irmãos. Não está ali folgado, não. E aí, outro detalhe: esse cinto é na altura da cintura, normalmente, mas o cinto dele está na altura do peito. Você já notou isso? Por quê? Porque peito é a região do amor. Amém? Amém. Então ele cuida de nós com amor. Amém. Oh Senhor Jesus. Ele cuida com amor. Com amor.
com amor. E ontem, irmão Pedro aproveitou essa palavra para dizer para os irmãos do PAC, os comportores dinâmicos, que eles fazem comportagem por amor. Amém? Não visando lucro para si, mas é por amor das pessoas. Porque Deus é o amor. E quando Deus os enche, Deus deixa, eles fluem do dentro deles, que é o amor. Então, primeiro ponto primordial na comportagem é o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Nós temos, amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e também amar o próximo como a si mesmo. Então esses dois aspectos é muito importante. Nós temos o amor vertical com Deus e o amor horizontal para com as pessoas. Amém? E continuando, a sua cabeça e cabelos eram brancos de alva lã, aqui indica a maturidade do Senhor Jesus, como neve. Neve aqui branco, e neve significa que não tem pecado nenhum. Aleluia. Os seus olhos como chama de fogo. Eu me lembro que o irmão Pedro falou assim, deixa de, como é que ele disse assim, não podemos ter olho de peixe morto, ou olhar de vaca, mas eu gostei mais do peixe morto. Não podemos ficar servindo ao Senhor com peixe morto, com o olhar de peixe morto. Já viu o olho de peixe morto? Pois é, misericórdia. Então, irmãos, nós temos que estar com os olhos queimando, com chama de fogo, com amor no coração e com chamas de fogo nos olhos, atrás das pessoas. Pregar evangelho para elas. Amém? E os pés, hein? Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então aqui, irmãos, bronze indica sempre o julgamento de Deus, o juízo, né? Então esse nosso sumo sacerdote, ele tem o bronze polido, significa que ele já foi julgado uma vez. Amém? E ele foi aprovado. Amém. Por isso que ele é digno de ter morrido por nós, né? Então, mas aqui voltando para aplicar essa palavra da comportagem, os nossos irmãos do PAC também têm esse bronze polido. Amém. Refinado numa fornalha significa que foram testados. Amém? Amém? E se estão aqui, já passaram pelo juízo. Se estão aqui celebrando a reunião com a gente, cheio de espírito, cheio de vida, mostra que eles passaram do teste. Amém. Aleluia. Aleluia. E aí a voz como de muitas águas. Amém. Você vê aqui, alguns podem achar estranho, os irmãos do PAC aqui pulando, cheio de espírito, tal. Por que, irmãos? Porque olha só, todos os dias eles contatam as pessoas, todos os dias saem para a rua, todos os dias tem que depender do Senhor, e todos os dias tem que estar cheio de Deus. E quando chega no domingo, vou chegar assim com o olho de peixe morto? Não tem jeito, é queimando mesmo. Ô Senhor Jesus, aleluia. Então, isso aí, acho que são os pontos que devemos guardar, né? Nós também não devemos ter olho de olhar de peixe morto. Amém? Mas com chama de fogo. O amor no coração. Amém? Pregando o evangelho do reino para as pessoas. Vamos então para Mateus, né?
colocar aqui o relógio, senão eu vou passar. Aí vocês vão sentir fome, amém? Vamos lá, Mateus, né? Mateus. Nós lemos Mateus 8, né? Aqui no Mateus 8, buscando o Senhor, né? O Senhor me deu essa porção da palavra para compartilhar com vocês, né? Ele diz assim, logo no comecinho do versículo 1, ele fala assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então aqui mostra que o Senhor esteve com os discípulos, falando com eles, depois ele desceu do monte. Irmãos, o Senhor também hoje quer nos liderar, nos conduzir a descer do monte. Amém? E isso tem muito a ver com o capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Amém? Aqui ele desceu porque ele tinha subido. Desceu no capítulo 8, mas subiu no capítulo 5. E ele teve esse tempo aí, esse tempo que ele ficou lá no monte, até capítulo 8, foram capítulos 5, 6 e 7. Né? Mas vamos continuar vendo aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Aqui é muito importante, irmãos. O Senhor subiu ao monte. Subir ao monte significa mudar de plano. Amém. Sair do plano terrenal. Amém. Ir para o plano celestial. Amém. Amém? Amém. Então hoje, queria convidar os irmãos e irmãs a subir o monte. Amém. Mudança de plano. Amém. Mudança de esfera. Amém. Vamos deixar as coisas da terra e vamos subir para o plano celestial. Amém. As coisas de Deus são feitas no nível celestial. Amém. Não aqui da terra. Muitas vezes a gente fica frustrado com a nossa vida cristã, porque não vencemos, só experimentamos derrota. É porque você está no plano terreno ainda. Você precisa mudar de plano. A vitória, onde está na nossa vida cristã? Está no plano celestial. Então, irmãos, nós, na conferência internacional, foi declarado guerra contra o inimigo. Não é verdade? Mas se você lutar com o inimigo neste plano terreno, você vai perder todas as vezes. Se você luta com ele 100 vezes, é 100 vezes derrotado. A solução é subir. Amém. Vamos subir. Amém. É como o exemplo que o irmão Pedro sempre fala, do exemplo do lutar contra jacaré no pântano. Pântano é território dele, né? Então você vai sempre ser derrotado se você entrar no território dele, não é? No habitat dele. Lá ele ganha sempre. Então você quer ganhar do jacaré? Saia do pântano e manda ele vir até você, lá no seco, no celestial. Ó Senhor Jesus. Então esse é o primeiro ponto. O Senhor quer falar conosco, mas esse é o requisito. Devemos estar no monte. Estar no lugar celestial. Nos lugares celestiais. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aqui nós temos duas classes de pessoas. Uma delas são as multidões. E aonde estavam as multidões? As multidões
estavam na esfera terrena, certo? E aí aproximaram-se os seus discípulos. Aonde estava Jesus? Estava lá no monte, lugar alto. E os discípulos, graças a Deus, subiram também. Subiram, porque eles se aproximaram do Senhor Jesus. Irmãos, hoje você quer ficar com as multidões? Não estou convencido. Vocês querem ficar com as multidões? No nível terreno? Ou ficar com o Senhor Jesus? No nível celestial? E os discípulos se aproximaram do Senhor no nível celestial. Amém. E quando eles estavam num nível adequado, aí o que aconteceu? Eles deram uma abertura muito grande para o Senhor começar a falar com eles. Amém. E aqui o que o Senhor falou no capítulo 5, 6 e 7 são palavras para os discípulos. Não é para a multidão. Vocês lembram em capítulo 13, quando fala do mistério do reino dos céus? O que o Senhor falou assim? Eles têm ouvidos, mas não ouvem, né? Tem olhos, mas não veem. E o coração deles está totalmente duro, né? Endurecido no coração. Não é verdade? Então, isso são as multidões. Por isso que o discípulo perguntou para o Senhor: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Por que não fala claramente? É por essa razão, tá? Então nós precisamos estar em outro plano celestial. Então os discípulos ficaram com o Senhor. Aí o Senhor então começou a falar com eles, porque é a primeira vez que o Senhor então chamou os discípulos, né? Depois que ele chamou cada um, e o Senhor, depois do seu batismo, né? Foi então aprovado por Deus. O Espírito Santo o ungiu em forma de pomba. Agora começa o seu ministério aqui na terra. Então, aqui o Senhor começa a falar a gente falava que é a constituição do reino dos céus, né? Pode ser também, quando vem um reino novo, tem uma nova lei, não é verdade? A antiga lei era até mais fácil de cumprir, né? Por exemplo, você não matarás, né? Falava a antiga lei, não matarás. Então é só você não matar, tá certo. Mas a nova lei disse: não, nem odiarás. Poxa, agora nem odiar não dá, né, meu? Aquele safado faz mal para mim e eu tenho que, né, amá-lo? De jeito nenhum, né? Não é assim que a gente pensa? É exatamente isso. Mas a nova lei disse: não pode odiar. Amém? E também fala assim: não adulterarás na velha lei. É só não cometer adultério também. Mas e o meu coração? Adulterou várias vezes. Não é verdade? Então é a nova lei que vem expor o que está no nosso interior. A velha lei só trata com o aspecto exterior. Se você não praticar isso, aquilo tá tudo certo. Mas a nova lei entra, penetra e trata com o nosso interior, com a nossa intenção do coração. Então, irmãos, essa é a nova lei que o Senhor Jesus trouxe. Mas para você cumprir essa nova lei, você tem que estar no outro plano, no plano celestial. E hoje, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está no nosso espírito. O reino está dentro de nós.
E especificamente onde? No nosso espírito. Em outras palavras, como viver uma vida no plano celestial? É viver no espírito. Todo momento invocando o nome do Senhor, todo momento orando, todo momento lendo a Bíblia, lendo livros espirituais também, pregando o Evangelho, indo para as pessoas perguntar: posso orar por você? Ó Senhor Jesus, isso te leva a fazer uma conexão direta com o Espírito. Por isso que a experiência dos comportores, depois que eles pregam o Evangelho e passam a livro para as pessoas, eles voltam alegres. Eles têm experiências com o Senhor. Lembra do maná escondido? As pessoas normalmente comem maná, né? Maná que desce lá no tempo no tempo do êxodo, do êxodo, né? Mas o Senhor Jesus falou que ao vencedor lhe darei do quê? Da maná escondido. E está muito escondido. Está aqui. Onde está esse maná escondido? Olha só. Para você chegar ao maná escondido, você tem que primeiro entrar no átrio, né? Do tabernáculo. Depois, passando por aqueles procedimentos lá da bacia, primeiro do altar de holocausto, ser queimado e tal, né? Consagrar para o Senhor, se arrepender e tal. Aí passa na bacia para se purificar. Aí você pode entrar no santo lugar, não é? Santo lugar ali e tal. E ali você tem que passar no santo lugar pela mesa dos pães da presença. Você tem de frente à mesa o candelabro que indica a palavra de Deus que está iluminando, né? E você tem também o altar de ouro de incenso, ali para você praticar a oração. E depois, graças ao Senhor, que hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque o Senhor rasgou, né, com a sua morte, ele rasgou o véu que estava fechado e não tinha abertura para entrar no lugar santo, era proibido. Somente sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar no Santo dos Santos. E mesmo assim, né, com cuidado, porque tem que entrar com sangue, senão era fulminado e morto. Aí, irmãos, o Senhor Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Amém. Aí nós temos acesso ao lugar santíssimo, que é Santo dos Santos. Amém. Mas ainda não chegamos no maná escondido. Ó Senhor Jesus, aí você tem que ir lá na arca. E a arca tem uma tampa chamada tampa de propiciação, ou propiciatório, não é? Foi ali que o Senhor tornou-se propício a nós. Amém. Perdoa os nossos pecados. Amém. E ali, nessa tampa, tem 2 querubins olhando para você. Olha, rapaz, é muita santidade. Mas graças ao Senhor, pelo sangue do Senhor, Ele abriu um novo e vivo caminho. Vocês podem chegar para o querubim e dizer: querubins, eu vou estar aqui. Amém. O Senhor me deu esse direito. Amém. E você não vai fazer nada, viu? Aleluia. Ele não vai fazer nada. Você tem o sangue do Senhor. Amém. Aí você tem que abrir a tampa, certo? E ver que tem lá dentro da arca. Tem o que? Tem a vara de Arão que floresceu. Tem as 2 tábuas de pedra da lei, dos 10 mandamentos, e finalmente você encontra a urna. Mas ainda não é a maná escondido. Você tem que pegar a urna, abrir a urna, finalmente, aleluia! Maná escondido. Essa é a experiência nossa com o Senhor.
Temos que estar buscando a intimidade com o Senhor. Amém? Todos os dias buscando Ele, e o Senhor se faz mais perto de nós. Aleluia! Então aí, falando voltando a esse versículo aqui de capítulo 5:1, né, os discípulos, e em seguida, de versículo 3 até versículo 12, o Senhor fala das bem-aventuranças. Mas o que nos dá destaque aqui, vamos lá só dar destaque às duas bem-aventuranças. Primeira, no versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, aqui humilde de espírito, em outras versões aparece como os pobres de espírito. Tanto humildes como pobres significa pessoas esvaziadas, as pessoas que se arrependeram. E aqui volto a dizer o que é arrependimento. Arrependimento que o João Batista pregava em 3,17 era que quando viesse o Senhor, ele estava preparando o terreno do Senhor. Então aquele arrependimento era dar uma volta de 180 graus, mas você não sai da terra. Amém? Você pode se arrepender do que você fez, você pode fazer promessa de não fazer mais. Você consegue fazer promessa de não fazer mais? Quando eu era mais jovem eu tentei, mas fui derrotado todas as vezes. Como Paulo disse, né? Ai de mim, aquilo que não quero fazer, isso faço, e aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Por quê? Porque estou no plano terreno. Amém? Então precisamos mudar de ter. Aí quando o Senhor apareceu em Mateus 4,17, ele próprio começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas o arrependimento que o Senhor prega é diferente do João Batista, porque o arrependimento que o Senhor Jesus prega é da mudança de plano. O que adianta você se arrepender, mas ficar na esfera terrena? Não adianta nada. Você precisa ter arrependimento da mudança de plano. Por isso aqui, primeira bem-aventurança é o ser humilde de espírito, ser pobres de espírito. Por quê, irmãos? Porque vocês lembram que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até versículo 2 ali, houve uma catástrofe nesse universo, que foi a rebelião de Satanás. Todas as coisas foram criadas por Deus, e por meio de Deus, e para Deus. Então todas as coisas a princípio estavam bem conectadas a Deus. Aí com a rebelião de Satanás, todas as coisas se desconectaram de Deus e ficaram soltas por aí. Por isso que havia o quê? Havia águas da morte na superfície da terra, fruto de julgamento, e também havia trevas, e a terra se tornou um caos, uma confusão. Então, irmãos, esse é um princípio que a gente tem que aprender. Toda vez que a gente se desconecta de Deus, caos entra, confusão na nossa vida entra. Amém? Nós devemos tomar muito cuidado, por estar sempre ligado a nosso Deus. Oh, sempre estar no Espírito, sempre invocando: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Então, por causa disso, por que Satanás se rebelou? Por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância. Eu sou superior a todo mundo aqui. Na raça dos anjos, ele era superior a todos, até mesmo superior aos arcanjos. Até ele queria subir naquela congregação de anjos, né?
supostamente Deus reunia de vez em quando os anjos nesse lugar aí, ele queria ser superior, e mais superior que isso é Deus, queria ser igual a Deus. Então, por causa disso, Deus o atirou para a terra, e quando foi atirado para a terra, ele usurpou as nações aqui da terra. Não que já existisse terra habitada, mas você sabe que Satanás, ele é um grande comerciante, né? Um grande negociador. Então, como que ele negocia? Né? Com sua lábia. Ele consegue convencer você só com uma palavra muito bonita. Ele fez isso, ele conseguiu puxar para o lado dele 1/3 dos anjos. Você acha que 1/3 dos anjos, todo lá bobinho, vamos seguir Satanás? Que nada, é que Satanás negociou com eles, dando cargos para eles. Olha, se você me seguir, você vai ser rei do Brasil. Se você me seguir, você vai ser rei da China. E assim ele fatiou a terra entre vários desses principados e potestades. E é verdade, porque quando lá em Daniel, né, fala assim, o anjo disse, Daniel, eu não pude ir porque o rei da Pérsia me impediu. Uai, quem é rei da Pérsia? Será que era Artaxerxes? Será que era, né, algum desses reis humano? Não, é que lá em cima, quem governa, cada país tem um principado, cheio de potestade, irmãos, e no Brasil também tem. Então, quando ele disse que por Senhor Jesus, todos esses reinos foram entregues a mim. Por quê? Porque ele dominava cada um dos cabeças dos principados. Ele é o rei deles. Por isso que ele podia dar a quem quiser. Então Satanás, só que ele é mentiroso, né? Ele promete vender a mãe para você, mas não entrega. É assim, é ele mesmo. É verdade, diz que o árabe e os judeus, eles conseguem vender até a mãe, mas não entregam, né? Desculpa se alguém é judeu, descendente de judeus, me perdoa, não queria falar isso, mas eu queria assim para impressionar vocês como é figura de Satanás. Ele é um grande mentiroso, ele mentiu desde o princípio, então não vai ser enganado por ele não, né? Então esse daí deu muito trabalho para Deus, muito trabalho. Não é? Deus que teve que enviar seu próprio filho, não é? E para ele enviar seu próprio filho, preparar o seu filho para vir para a terra, quanto tempo ele não gastou? Né? Desde quando ele rejeitou Adão, aquela raça criada, Deus não quis mais, mas Deus achou em Abraão uma raça chamada, é uma raça que crê pela fé. Mas aí que começou a preparação para a vinda do Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, não é fácil, não é? Aí Mateus 1 fala assim, Jesus, filho de Abraão. Então tem conexão com Abraão. E aí, irmãos, por que o reino de Deus é de eternidade a eternidade? Não tem fim, não é verdade? E não existe nem tempo. Mas por que Deus inseriu o tempo? Justamente para reaver o seu reino. Amém? Amém? Então essa história tem muito a ver conosco. Então tem a era dos patriarcas, né, dos patriarcas, né? A patriarca, depois de Israel, depois vem a igreja, não é verdade? E depois reino dos céus. A reino dos céus já é milenar, entende? Então
A inserção do tempo na eternidade, a eternidade, foi para Deus reaver a sua autoridade. Para derrotar esse inimigo. Só que Deus não quis ele derrotar o inimigo. Ele quer usar a igreja para derrotar o inimigo. Por isso deu tanto esse trabalho aí. Ele então chamou Abraão. Então Abraão foi salvo pela fé, não é? Ele não foi salvo pela lei, porque não existia lei ainda. Então a gente vê isso aí. Então a descendência de Abraão passando por Davi e chegou a Jesus. Então aí Jesus, irmãos, a vinda de Jesus, ele veio como rei, porque ele é da linhagem de rei. O filho de Davi mostra que a realeza do Senhor. Mas antes disso, imagina se para o Senhor, para Deus enviar seu filho aqui na terra, foi um trabalho tremendo que ele fez. Começou lá com Abraão para preparar sua descendência e chegar e nascer Jesus como homem aqui na terra. Isso é tremendo, né? A gente, toda vez que fala isso, a gente louva o Senhor, né? Agradece o Senhor por isso. E o filho tem um papel preponderante nisso. O filho, ele aceitou a proposta do pai. O filho podia falar assim: não, pai, eu vou sair daqui, salvar aqueles homens miseráveis. Eu não, eu vou ficar aqui com você. Não podia, irmãos? Podia. Mas ele era obediente ao pai. Amém. Então ele disse sim, amém para o pai. Ele então veio aqui à terra, saiu da sua glória, né? Então ele foi um homem legítimo como nós. E aí, só que ele é sem pecado. E o problema dele ser sem pecado é muito interessante. A sua genealogia, a Bíblia trata Jesus como nascido de mulher. Quando o Senhor fez a promessa lá em Gênesis 3 para Eva, não é? Nascido da mulher. E em Gálatas, volta a repetir, Jesus nascido da mulher. Significa, ué, cadê o homem? Não é nascido do homem? O homem não teve participação. Vocês acreditam nisso? Porque Jesus foi gerado, né, com a sombra do onipotente. Não é? É o próprio Deus, com essa sombra encobriu a mulher. Então, por isso que José, que era noivo da Maria, ele não coabitou com ela. Ele não coabitou com ela, não é verdade? Então, por isso que Jesus não nasceu do homem, não teve participação do homem, porque o homem é pecador. Se tivesse participação do homem, então dessa linhagem do homem veria pecado. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Deus é sábio. Deus é sábio, rapaz. Por isso que vamos estar na nossa cabeça, ele é nascido de mulher. Nascido da mulher. E aí, esse nascido da mulher, Deus prometeu que ele iria esmagar a cabeça da serpente. E a serpente ia morder o seu calcanhar. A serpente mordeu o calcanhar do Senhor, tá certo, né? Mas o Senhor Jesus, porque ele foi crucificado, mas dessa morte o Senhor tirou vitória. Amém. Porque ele ressuscitou. Amém. Aleluia. Amém. Aí quando ele estava na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Amém. Senhor Jesus. Amém. E quando ele esmagou a cabeça da serpente, ele foi vitorioso, ele foi até ascendido ao trono de Deus, foi entronizado, ele está à destra do Pai, e aí ele foi glorificado, aí ele se tornou o Espírito que dá vida. Amém. E a todos os que creem nele, ele entrou. Glória a Deus.
Então hoje nós temos esse Espírito que dá vida em nós. Ah, Senhor Jesus. Então essa é a nossa vitória, né? Você, o que está falando mesmo? Fui muito longe, né? Bom, amém. Então, irmãos, aí, humilde de espírito, por isso que o Senhor deu, primeira condição é ser humilde de espírito. Temos que ser humildes a todo tempo, mas não humildade no plano terrenal, tem que ser humildade no plano celestial. Aí sim, aí vai vir uma humildade genuína, né? E o segundo ponto que chama a atenção está no versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Esse limpo de coração, em outras versões também falam de puros de coração. Irmãos, ser humilde e ser puro de coração. Amém? Então esses são os dois destaques dentro da bem-aventurança do Senhor. Então essas palavras foram ditas para os discípulos. Amém. Quem é discípulo hoje? Amém. Levanta a mão, quem é discípulo? Amém. Então você está recebendo essa palavra especial. Amém. Essa comunhão especial de Jesus para vocês, né? Amém. Aleluia. Então, limpos de coração, precisamos realmente ser limpos de coração. Limpo de coração, em 1 Timóteo 1,5, que fala assim, que a admoestação visa o amor, né? Que provém de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu não sabia porque que a fé tem hipocrisia. Verdade. A fé tem hipocrisia. Depende do nosso coração. Se o nosso coração não for puro, a fé então sai hipocrisia. Ó Senhor Jesus. Então tudo é a questão de oração. E depois, outro destaque no capítulo 5, versículo 13, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, aqui o Senhor fala para os discípulos que eles eram sal da terra. Irmãos, todos que levantaram mão se comprometeram com isso, né? Vocês são discípulos. Amém. Então vocês são sal da terra. Amém. Vamos salgar a terra. Porque as pessoas no mundo, infelizmente, você sabe que sal dá sabor, né? Primeira função do sal é para preservar, né? Para matar os germes. Mas a segunda função de sal é para dar sabor. Amém? Amém? Mas ele fala assim, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O que significa isso? Significa que as pessoas do mundo estão insípidas, elas não têm sabor na vida, elas não sabem por que vivem, não tem objetivo na vida dela, não tem significado, não tem sentido na vida dela. Então elas precisam de se alegrar, então buscam coisas para se alegrar, né? Fala que o Senhor virá nos dias de Noé. Então nos dias de Noé comiam e bebiam. Esse é o primeiro ponto. Então por que você vai cheio de restaurante por aí? E tem épocas que restaurantes ficam cheios, porque eles vão lá para ter um pouco de alegria, né? Come aquela comilança toda, vai em festa, faz churrasco e tal, reúne os amigos e tal, para ficar um pouco de alegria. Acabou? Acabou a alegria. Acabou tudo, volta insípido. E aí comiam e bebiam. Irmãos, eu quero interpretar isso, bebiam. Não é beber água mineral sem gás, é bebida mesmo, cachaça, é cerveja, não é?
Tem gente que diz que, por que eu tomo bebida alcoólica? Para eu esquecer da vida, para esquecer o problema. Por quê? Porque falta sabor na vida delas. Se a vida delas tivesse sabor, você acha que eles vão tomar uísque? Tomar pinga para esquecer? Não. Eles viveriam alegres. Não é verdade? Então, irmãos, aqui está a coisa. Nós temos que levar esse sabor para eles. Eles estão totalmente sem sabor. Comem para se alegrar, bebem para esquecer, e casam e se dão em casamento. Hoje é muito comum o homem casado 5 vezes, mulher casada 4 vezes. Se tornou comum. Por quê? Porque não tem sal na vida delas. Está insípido, não tem sabor, né? Então, irmãos, nós devemos levar esse sabor para eles. Então, por isso, irmãos, vamos praticar o posso orar por você? Amém. Levar esse sabor para as pessoas. Amém. Você tem que ter dó deles mesmo. E esse dó tem que vir do amor de Deus. Amém. Entender que elas precisam, né, ter uma vida de sal. Amém. E o sal é alegria. Se você conseguir trazer para a vida da igreja essas pessoas, o que lá fala em Romanos 14:17, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Não dá outra, é batata. Se você faz isso, vai ter alegria. Você conduz essas pessoas, vai ter alegria. Ó Senhor Jesus. E depois, irmãos, a luz do mundo. Já foi falado bastante a luz do mundo. Luz do mundo é muito relacionado ao o nosso viver. Irmãos, nós somos luzeiros do mundo. Então não podemos deixar essa luz apagar por causa da nossa sobrevivência, por causa do nosso sustento, né? Aqui diz no 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Essa cidade edificada sobre o monte é a igreja. É a forma corporativa de cristão. Amém? Então, a igreja em Sorocaba, né, tem que ser edificada no monte, para todos poderem ver o testemunho dela, que nessa cidade existe igreja. Amém? Mas por isso que o irmão Dong, irmãos, sempre lutou contra isso, e a gente não entendia o que ele falava. Por que Bucafé? Por que Bucafé? Bucafé para não esconder, né, essa cidade que está edificada no monte. Bucafé, antes a gente tinha local de reuniões, tinha reunião de terça, reunião de sábado, reunião de domingo, e só. E à noite, né? Durante o dia está fechada a porta. Então as vizinhanças ficam assim, né? Querendo perguntar: o que é isso que fazem aí? É igreja? Mas então, se é igreja de portas fechadas, a igreja secreta, não é verdade, irmãos? Então esse encargo que o Senhor deu para o irmão Dong era por causa desse versículo. Você sabia ou não? Que a igreja é uma cidade edificada sobre um monte, no lugar alto, no plano celestial, para todos verem. E segundo, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Então essa candeia é mais individual. Cada um de nós é uma candeia, no aspecto
pessoal. Então, na nossa vida pessoal, irmãos, não podemos deixar a sobrevivência apagar a nossa luz. Até em casa, dona de casa, fazer, eu não saio, estou aqui em casa. Mas vai ter oportunidade de irmã, né, sair para feira, comprar alguma coisa, vai para o supermercado comprar alguma coisa, vai para a farmácia comprar alguma coisa. Aí, deixa sua luz brilhar. Amém. Qualquer um ali, né, seja farmácia, seja mercado, fala com a pessoa, posto de gasolina, não é? Fala para a pessoa, posso orar por você? Amém? Milagre acontece. E sua luz brilhou. E essa é a nossa função. Não podemos colocar, né, debaixo do alqueire. Ninguém sabe. Às vezes a gente passa a vida inteira e as pessoas não sabem que somos cristãos, nem pessoas perto. Não é verdade? Um dia, né, chegou uma pessoa foi convidada pelo irmão no local de reuniões para uma reunião, e era amigo dele, veio. E lá no local de reunião, ele encontrou o colega de trabalho dele, que era irmão que trabalhou com ele muitos anos, ainda trabalham juntos. E esse irmão nunca falou de Senhor para ele. E precisou o amigo dele trazer ele para a reunião. Ei, Senhor, isso é uma vergonha, né? Então, isso quer dizer que você colocou o alqueire em cima da sua candeia. Não é verdade? Mas precisamos colocar no velador para iluminar todos que se encontram na casa. Senhor Jesus, nosso testemunho tem que ser dado, né? E hoje o Senhor nos deu tanta facilidade. Posso orar por você? Rapaz, isso daí, né, não precisa passar por um treinamento, não precisa passar por aperfeiçoamento, né? É tão simples assim. É simples assim? Né? É só chegar. Eu posso orar por você? Rapaz, milagre acontece. Experimente isso, experimente, né? Amém? Eu sei que vocês estão praticando, mas quero reforçar esse ponto para alcançar mais irmãos para praticar isso. Aí, irmãos, aí tem capítulo 5, capítulo 6, né? Tem muitas coisas, capítulo 7 também, coisas muito boas, não é? Mas vamos para o capítulo 8. Depois que o Senhor passou com os discípulos no monte, ensinando os capítulos 5, 6, 7, que são conhecidos como a constituição do reino dos céus, né? Mas, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor não ficou no monte. Acabou de falar com os discípulos, o versículo 8, capítulo 8, versículo 1 diz: ora, descendo ele do monte. Amém. Irmãos, essa palavra é para nós também, né? Ir para o monte, receber instruções, mas agora tem que descer. Ou seja, a mensagem que nós ouvimos, palavra profética tão rica, cheia de revelação, mas precisamos descer do monte. Precisamos praticar essa palavra, levar à prática essa palavra, aplicar essa palavra, para se tornar nossa experiência. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E aí o que ele viu? Assim que desceu do monte, eis um leproso. Ó Senhor Jesus. Se você não estivesse no monte, se você ir para meio da multidão, para você leproso é uma coisa normal. Você não vê nada errado. Mas quando você está no Espírito, está cheio de encargo,
E você desce do monte, aí você vê tudo. Você vê leproso, você vê paralítico, você vê endemoniado. O que você falou? Cachaceiro? Nossa. Senhor Jesus. Então, quando descemos do monte, não é para sairmos do plano celestial, é trazer o plano celestial para a terra. E praticar essas palavras no plano celestial aqui na terra. Amém? Senhor Jesus. Então, primeiro que eles encontraram é leproso. Leproso tem origem com a rebelião. Então mostra que não é só esse cara que é leproso. Na verdade, nós temos dentro de nós essa rebelião. Porque Satanás nos enganou, está na carne. Não é verdade? Então precisamos curar os leprosos, purificar os leprosos. Aí em seguida, contar um pouco do centurião aqui. Apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Irmãos, quero parar aqui um pouquinho. Paralítico. O que significa espiritualmente paralítico? São todos aqueles que estão inutilizados para Deus. Perderam a função de servir a Deus. Eles estão inúteis. E aí você olha por aí, está cheio de paralíticos ao seu redor. Mas se você não tem um olhar do Espírito, para você é normal isso aí. Mas não é normal. Quantas pessoas aí que você vê na rua estão sem função? E o homem foi criado para servir a Deus. Eles estão sem função, estão paralisados. Não é? Lembra do Onésimo, né? Onésimo, ele era fugitivo, né? Fugiu da casa do Filemão e ficou perambulando por aí. E aí ele era totalmente inútil. Paulo fala em Filemão. Ele era inútil, mas encontrou com Paulo, graças a Deus. E o Paulo pregou o evangelho para ele e tornou-o útil. É assim que o evangelho faz com as pessoas, torná-las úteis. Deixar de ser paralíticos, mas ser úteis. E agora o Onésimo, segundo o nome dele, é útil, né? Agora, de fato, ele é útil, pela ajuda que Paulo deu para ele. Então, Paulo é um grande restaurador de paralítico. E nós também devemos restaurar os paralíticos, né? Paralíticos espiritualmente falando, né? Então, irmãos, aqui continuando, Jesus falou, versículo 7: eu irei curá-lo. O Senhor se dispôs a ir na casa do centurião, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas olha só, que maravilha. Mas apenas manda com uma palavra. Não precisa ouvir mais do que uma palavra. Amém. E meu rapaz será curado. Amém. Tamanha fé, não é? Esse centurião teve. Agora, manda com uma palavra. Agora vamos falar de palavra. Palavra do Senhor vem carregado de autoridade. Amém. Amém? Amém. Então, esse centurião creu nisso, o poder da palavra do Senhor. Então, irmãos, eu quero aplicar isso. Precisamos crer no poder da palavra que o Senhor fala conosco. Irmãos do PAC, todo dia de manhã, eles entram na palavra profética. Amém. Não é verdade? Seja alimento diário, seja outras mensagens. Para quê, irmãos? Né? Para que essa palavra, quando eles saem, eles usam na oração mesmo deles,
eles usam a palavra profética. Amém. E essa palavra profética vai com poder, vai com autoridade para salvar as pessoas. Amém. E muitas, eles contaram muitos testemunhos de que quando oram com as pessoas, a pessoa começa a chorar. Quem é que tocou? É a palavra. Amolece o coração. Amém? E querem livros. Às vezes nem o consultor não precisa nem falar, só entrega livro na mão e ele quer. Muda totalmente a situação. Esse é o poder da palavra. Vamos usar esse poder da palavra? Amém. Crê que essa palavra que estamos ouvindo tem poder, de autoridade. E aí o centurião, ele explica aqui, né? Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Olha aqui, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. E aí, né, capítulo 8 também, né, capítulo 8, então Jesus, versículo 23, o Senhor Jesus entrando no barco. Irmãos, quem é o barco? O barco é a igreja. A igreja está no mundo, o mundo é o mar, certo? Mas a igreja não é do mundo. Senhor Jesus, em João 17 o Senhor ora, né, falando para o Pai: e eu rogo para não os tirar do mundo, mas o guardar do mal. Quer dizer, o Senhor quer que nós fiquemos no mundo, mas esse mundo é mau. Por isso que nós temos um barco. Amém. Barco é a igreja. Amém. A igreja nos protege do mundo. Amém? Amém. Então, tem outro detalhe ainda. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O Senhor tem descanso da igreja. Aleluia. Está tendo grande tempestade na sua vida? Vem com os irmãos. A igreja está aqui. Está passando por ondas varridas? Vai para a igreja. A vida da igreja vai te guardar. Por quê? Jesus dormia no barco. Senhor. Amém. Por que levantou tempestade e ondas? Tempestade vem pelo vento, né? E ondas vêm pelo mar. Tá certo? Então nós temos os potestades e principados dos ares, né? E também temos os demônios do mar. E eles se alvoroçam, porque Jesus está indo para o outro lado. Para quê? Para limpar o terreno lá, para expulsar o demônio lá. Por isso eles estão tão preocupados. Mas, irmãos, não podemos ser como discípulos, tá? Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Jesus está no barco, meu Deus do céu. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E o Senhor levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Aleluia! Na igreja nós temos grande bonança. Mesmo que enfrentemos grandes problemas, tá? Quem vai resolver é o Senhor.
Amém? Só cabe a nós crer nele. Porque quem faz a obra é o Senhor. Não é nossa capacidade. Mesmo você se preocupar, ficar ansioso, não vai mudar nada. Né? Até o fio do seu cabelo foi contado. Viu, Zé Carlos? Tá pouco cabelo aí, né? Mas ainda estão contados. Ô Senhor Jesus! Aleluia! Então, quando chegou do outro lado, né? Então ele viu ali a terra dos Gadarenos. Vieram-lhe então ao encontro dois endemoniados, versículo 28. Se saindo dentro de sepulcros. Sepulcros é reino de Satanás mesmo. E tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aí eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora andava pastando, não longe ali, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: não nos expelles, manda-nos para a manada de porcos. Então eles têm conexão com a manada de porcos. Pois então, eles então passaram para os porcos. O Senhor fez com que passassem porcos. E aí toda a manada se precipitou despenadeiro abaixo para dentro do mar. E as águas pereceram. Quer dizer, a habitação do demônio é o mar. Não é? Aí, irmãos, fugiram os porqueiros. Quem são os porqueiros? São os donos dos porcos, né? Chegando à cidade, contaram todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Então, se o Senhor foi lá e limpou, né, aquele lugar dos demônios, eles deveriam ficar contentes, não é verdade? Ficar alegre. Puxa vida, o Senhor veio aqui e limpou o lugar aqui, expulsou o demônio, mandaram eles lá para o mar. Aleluia, a terra aqui está limpa, estamos salvos. Que nada, irmãos. Olha só, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Opa, até aí é positivo, né? E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra. Isso quer dizer porco? Por que porco? Porco é sujo, não é? Porco é sujo. Então a indústria de porco, aqueles porqueiros, é indústria de coisa suja, indústria suja. Não é verdade? E hoje os consumidores são vítimas, né, deles. Eles querem vender. Então essa indústria é suja, não é? Então o Senhor limpou e eles não querem que o Senhor tire deles essa coisa suja. Eles querem continuar com o negócio sujo. Isso é homem. Precisa de evangelho ou não precisa? Senhor Jesus. Aí, por último, aqui, capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, olha, outra vez num barco, é a igreja. Passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E aí, né, os fariseus, os escribas que estavam com o Senhor, só Deus tem autoridade para perdoar os pecados, não é verdade? E eles não reconheceram que o Senhor é Filho de Deus, né? Então, mas aqui no versículo 2, a descrição de Mateus não é tão claro aqui. Ele só fala assim: eis que trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas nós temos uma referência em Lucas capítulo 5,
Lucas capítulo 5, versículo 17. Aqui fica mais claro. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ele assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito, aqui está mais claro, né? Vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito. Olha, subiram lá em cima no eirado geralmente para secar os grãos, e eles fizeram um buraco no eirado, né? No teto. Desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, versículo 20, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, aqui não é o paralítico que tinha fé. Não foi a fé desse paralítico que o salvou. Talvez eu não tinha fé. Eu acho que o paralítico não tinha fé. Mas quem tinha fé eram seus amigos. Não é? Seus amigos que carregaram com tanto encargo, e a casa estava cheia, não podia colocar diante do Senhor Jesus. Eles subiram no eirado, no telhado lá de cima, ainda fizeram um buraco, e depois desceram o leito dele bem em frente de Jesus. Imagina um pouco a cena, é incrível. E o Senhor viu toda a situação e disse: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes é plural, então não é uma pessoa, não é dele. Vendo-lhes a fé. Fé de quem? Fé dos amigos dele. Fizeram tanto trabalho, insistiram tanto para descer aquele paralítico, para colocar diante de Jesus. Amém? E Jesus fala assim: estão perdoados os seus pecados. Eu quero dizer com isso, irmãos, né? Isso, irmãos, muitas vezes a pessoa pode até não crer, mas se você crer, amém, a pessoa pode crer também. Amém? Amém? Então, quando você sai, né? Hoje nós temos comportagem por hora. Comportagem por hora é o seguinte: você tem desejo de fazer comportagem, mas você não tem tempo, como os comportadores dinâmicos, de passar o dia todo pregando o evangelho. Então você pode separar um tempo da sua vida. Você trabalha normalmente 8 horas por dia, você pode sair depois da jornada de trabalho. Também não precisa marcar todos os dias. Marca a semana, o dia da semana que você pode. Não podemos fazer isso? Separa 1 hora, ou meia hora, né? Ou que tiver de tempo, né? Consagre essa hora para o Senhor. Amém. Esse momento para o Senhor. Amém. E sai para praticar comportagem dinâmica. Amém. Aí também sai sem. Os comportores, eles têm meta. Mas para quem sai comportagem por hora, não precisa ter meta. Vai assim, sem pressão. Amém. Sem pressão. Eles estão pressionados, viu? Vai tranquilão, né? Vai tranquilão, né? Vai simplesmente com amor no coração, contatando as pessoas, não é verdade? Oferece oração, posso orar por você, né? Mas tem que levar livros. Tá bom? Tem que levar livros, porque sem querer as pessoas querem livros. Depois de uma oração que você faz e o Senhor trabalha, o Senhor se move na sua oração, muda o coração da pessoa. E quando você oferece livro, a pessoa quer ficar com o livro. Amém. É assim que os comportores fazem.
Nós queremos, irmãos, além dos comportores dinâmicos, nós queremos que a igreja também entre nisso. Amém? Também temos outra modalidade que é por oportunidade. A oportunidade que eu falei, né? Você, mesmo com pandemia, você sai para o supermercado, mesmo dentro de casa, você sai para abastecer o seu carro, posto de gasolina, você vai para a farmácia, não é verdade? Padaria. Então aproveita esses momentos, fala para o atendente: posso orar para você? Amém. 99,9% vai dizer sim. Ah, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos praticar isso. Porque também temos avanças jovens, precisamos de jovens também, né? Engajado nisso, pregação do Evangelho, né? E também temos as mulheres conectadas, as redes de cuidado são muito importantes, né? Então, muitas vezes a gente tem que crer pelas pessoas. Se a pessoa não tem fé nenhuma, você tem que ajudar ela. Sim. Com a sua fé. E aí ela vai passar a crer. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. Esses são os amigos do paralítico, né? E aí ele, olha só, o Senhor então atendeu a oração, a fé deles, e o Senhor perdoou o pecado deles. Qual é mais fácil o Senhor falar? Perdoados sejam os seus pecados, ou toma o teu leito, levanta e anda. Para mostrar o que afasta o homem de Deus é um pecado. O pecado que afasta o homem de Deus. É todo tipo de pecado que afasta o homem de Deus. Então a gente quer com isso, então por isso que precisamos perdoar os pecados. Nós mesmos, quando estamos na oração, se o Senhor tocar, podemos perdoar o pecado das pessoas, sim. O Senhor já nos deu essa autoridade. Podemos perdoar os pecados das pessoas. E aí, quando o Senhor perdoou o pecado dele, ele levantou e andou. Então o problema dele era o pecado, que o atormenta por vida toda. Então, quantas pessoas estão aí sendo atormentadas por causa dos pecados? E você chega, dá uma opção para ele orar, ele crê, aí perdoa o pecado deles. Dá uma oportunidade nova para a sua vida. Então, veja como a comportagem dinâmica é tão preciosa, tão importante. Então, estamos aqui, nosso encargo de verdade nessa reunião é que todas as igrejas, não só a Sorocabana, todas as igrejas que vamos visitar, temos contato, né? Mais irmãos se engajem, né, na comportagem dinâmica. Vamos apressar a vinda do Senhor. Ou a pregação do Evangelho com livros. Até agora, o irmão Pedro falou, vai falar hoje à noite, às 19 horas, porque ele tinha falado no domingo passado que vai ser anunciado hoje, né? Mas eu vou adiantar, tá bom? Ele falou assim, que nós somos semeadores. Os comportores dinâmicos são semeadores. Lembra do parábola do semeador? Como diz lá, o semeador saiu a semear. Amém? Então o negócio do semeador é semear. Ele não se preocupa com colher, né? Mas ele vai semear. Então qual é o nosso papel? Nosso papel é semear. E a nossa semente é a semente do reino. A nossa literatura é semente do reino. E é semente da vida. Então, ele até comentou que nesses 3 anos passamos quase 6 milhões de livros. Não temos muitos comportores. Aliás, queria pedir para os irmãos, né, que mande irmãos para o SEAP. SEAP hoje para formação de comportores. E a gente vive falando que temos 300 comportores, e esse número não aumenta.
porque falta-se a pista sendo aperfeiçoado. Amém? Então, nas suas igrejas, se tem alguém, você pode indicar para o CEAP, né? Aqui da conferência já pode ir 10. Então, amém. Aí, porque, irmãos, quanto mais comportores nós temos 300, mas imagina, já conseguimos em 3 anos 6 milhões de livros. Se dobrar para 600, nós vamos ter aqui, quanto? 12 milhões de livros. Mas se chegarmos a 1000 comportores, já perdi a conta. Então, irmãos, olha só semeando livro, porque Paulo pregou e Apolo regou, mas é Deus que dá crescimento. É Deus que dá crescimento, não nós, não é? Então, ele deu exemplo de selva amazônica. Tem aquelas árvores altíssimas, né, de 40 metros de altura, e o tronco desse tamanho, mais do que isso, talvez, diâmetro enorme, não é? São talvez árvores centenárias, estão aí todo alto, lá em cima, e a folhagem deles é tão densa que não entra um raio de sol. E ali no chão, onde estão essas árvores, é um chão limpo, não é? Por quê? Porque eles não deixam sair nada ali, porque estão tapando o sol. Mas um dia, uma dessas árvores cai, e abre um clarão para o céu. E aí o que acontece? Aquela semente começa a brotar cheia de plantinhas. Aleluia! Então, irmãos, é isso, nós temos que crer isso. Essa comportagem dinâmica. Claro que tem gente que já estão vindo, né? Hoje de manhã, né, me mostraram uma foto, lá na igreja de São Paulo, tinha quanto? Uns 10 mais ou menos, ou mais. Mais do que 10 convidados. Primeira vez estavam na reunião. Esse tipo de coisa repete cada semana. Então precisamos de rede de cuidado, sim, para segurar essas pessoas. Senão eles vão para as denominações. Não tenho nada contra as denominações, mas nós estamos aqui para trazer as pessoas para a vida da igreja. Aleluia! Nós temos a visão de Deus. Amém? Então precisamos concentrar na palavra que o Senhor fala conosco. Agora, se você diluir muito, né? Porque às vezes tem gente que manda tantos vídeos de palavras de outras pessoas, tal, também palavras de Deus, tal. Irmãos, é perigoso a gente sair do foco. Temos que estar focado. Amém. Nosso problema é reino, trazer o reino aqui na terra. E onde tem a palavra sobre o reino? Na igreja. Amém. Não tem mais. Não. Os outros lugares, né, você pode ouvir, como você deve proceder, isso, aquilo, tal. Mas ninguém fala conosco que o nosso destino é o reino. Amém? Amém? É o reino dos céus. Amém. Que podemos reinar com o Senhor. Amém. Isso ninguém fala. E isso é importante. Isso que o Senhor está nos conduzindo. Não é verdade? Que a nossa meta é ser glorificado. Não podemos perder esse foco. Senhor Jesus. Então, irmãos, comportagem é de Deus. Espero que mais irmãos possam praticar isso. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.